Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga, terapeuta holística e também uma mulher expatriada pelo mundo. Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do podcast Expatriada na Terapia. E hoje vamos falar sobre um tema que é verdadeiramente uma cilada emocional para muitas mulheres que moram fora: a busca pela perfeição. Quantas vezes você já se pegou tentando ser a melhor versão de você mesma? Quantas vezes você deu pausa nos seus sonhos e deixou para depois porque ainda não estava perfeito? E carregando esse peso de cobrança acabava com a leveza da tua vida. Sim, se você já sentiu isso, que precisava ter tudo perfeito, a casa ideal, o emprego dos sonhos, o inglês impecável, para ser aceita, valorizada, amada e não ser abandonada ou ficar sozinha ou se sentir sozinha, então esse episódio é para você. É um convite para soltar esse peso da busca pela perfeição, que na verdade é uma cilada, e entender o porquê que é essa armadilha e como que você pode abraçar o processo, celebrar as suas conquistas e principalmente, mulher, ser você, essa pessoa incrível, sem precisar que você seja perfeita para isso. E aí, mulher, se esse episódio era sobre perfeição, eu fui testada na vida real com relação a isso. Sim, eu fui gravar o episódio, né, que vinha da live lá no nosso Instagram, se você não me segue, é Joyce Facchini. E o que acontece? Eu esqueci de começar a botar pra gravar o áudio. Então, eu peguei o áudio só depois de alguns minutos pra frente. Então, por isso, a minha eu do futuro tá aqui gravando pra você esse início do episódio. Mas olha lá, que providencial. Parece até que eu fiz de propósito, né? Poderia muito bem ter pego aqui o meu roteiro, os meus tópicos e regravado aqui exclusivamente para o podcast. Mas assim, não é sobre não ser perfeito, sobre aceitar que não vai sair redondinho da primeira vez, ou da segunda, ou da terceira, que é um processo. Olha lá, eu tenho isso a desenvolver, fazer o podcast. Não vou procrastinar, não vou regravar. O conteúdo ficou incrível. O que importa mesmo, mulher, é você tirar a essência desse conteúdo, que com certeza vai te promover insights. Falando agora um pouco sobre, né, as dores da mulher expatriada com relação a essa cilada que é a perfeição. A primeira coisa que me vem à mente é quando a gente muda de país e quanto que a mulherada, as mulheres expatriadas e os expatriados também ficam cobrando de ter um inglês, né, ou a língua do lugar que foi morar perfeito. Gente, e sabe o que que é o pior? A gente sabe, né, que o perfeito não existe e tudo mais, mas aí fica uma cobrança de perfeição junto com uma comparação. Isso mesmo. Então, não é que você está se comparando o seu inglês, eu vou usar inglês, mas pode ser espanhol, pode ser qualquer outra língua, né? Que você tem aí que aprender pelo país que você mora hoje. Mas eu digo que você acaba se comparando, não com você do passado, antes de você ir morar fora, ou você de ontem ou de semana passada, que seja. Você se compara com o nativo. Tu se compara, mulher, com o John, com a Chivon, com o Kieran, entendeu? Que tem a língua materna, como o inglês como a língua materna, e não se compara com você, como era o teu inglês há um ano atrás, como era o teu inglês quando você estava no Brasil. Tu vê só? E aí fica tão injusta essa comparação, essa busca pelo perfeito. Outro ponto que pega muito a mulher expatriada é a questão de buscar a perfeição, o jeito certo, entre aspas, de se fazer algo, por conta de ficar pensando que será julgada ou criticada pela família por suas escolhas, pelo jeito de viver. E aí, mulher, tu fica correndo atrás de fazer o que os outros esperam ou de fazer a tua vida rodar mediante um filtro ou que uma pessoa da sua família, do Brasil, que nem aqui está, que tem gostos diferentes dos seus, vê só, usando um sucesso que significa para o outro, uma felicidade para o outro, querendo evitar a crítica.
E aí uma coisa que eu vou falar bastante aqui hoje é a questão de que, se você quer ser perfeita para evitar a crítica ou evitar ser julgada, eu te digo, impossível, impossível. Não é porque você vai ser perfeita que quer dizer que ninguém vai te criticar, que ninguém vai te julgar, que as pessoas vão concordar com as suas escolhas ou o meio de vida que você tem. Então, assim, se essa é a razão pela qual que você se coloca buscando a perfeição, já tá aí mais um motivo, mais uma razão para você rever esse conceito, certo? E aí, também quero falar aqui sobre uma questão que é muito latente, que é essa questão do trabalho, a área profissional. Pô, é uma das maiores áreas da vida que as pessoas ficam se julgando, querendo ser perfeitas, e aí cai nessa cilada da perfeição. Ah, quando eu souber fazer tudo isso, quando o meu inglês estiver melhor, ou quando eu souber fazer isso ou aquilo, aí eu vou aplicar para X vaga. Quando eu, não, eu ainda não estou perfeita para ir tentar esse emprego dos meus sonhos, eu preciso estar perfeita, eu preciso estar melhor. Olha só. E aí você fica adiando aquilo que você tanto quer fazer, porque você acha que você ainda não está pronta, que você ainda não está perfeita. E aí fica sem coragem de aplicar para o tão sonhado trabalho, para trabalhar na tua área ou trocar de área, fazer uma transição de carreira, e nunca é o suficiente. Você acaba vendo que nunca é o suficiente. E olha só que interessante, percebe o tom quando você diz: "Ah, ainda não tá bom, ainda não tá bom, não tá perfeito". O tom de crítica e insuficiência que tem nessas frases, de quando você busca a perfeição. Pois é, começa a se escutar quando você começa a falar: "Não tá bom, não tá perfeito, não, ainda não", né. O quanto que você tá sendo crítica de você mesma, não é só? E aí você fica se julgando, se criticando e, tem muita gente que chama isso de procrastinação também, né. Mas será que a sua procrastinação não tá disfarçada dessa busca da perfeição, sabe? Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Não importa, a questão aí é que tem dedo de procrastinação? Pode ser, mas será que não tem também um dedinho de querer ser perfeita? Vamos lembrar de um negócio? A perfeição, ela não existe, ela não existe, certo? E aqui vou te mostrar isso que tá profundo da nossa live lá do Instagram, que acontece toda quarta-feira. E eu vou disponibilizar aqui agora para você, certo? Vem comigo. Vou te contar uma história. Teve uma cliente minha, e não só essa cliente, né? Eu lembro dessa situação, mas quantas pessoas chegam no meu consultório e falando: "Nossa, o meu inglês não tá bom. Meu inglês não tá bom, meu idioma não tá bom, eu não consigo fazer nada direito". E aí fica exigindo uma perfeição. E sabe, agora vou até te abrir aqui. Como é que o psicólogo entende, né? Eu, como psicóloga, entendo, tá, é uma queixa, você acha que seu inglês não tá bom, mas o quanto que é esse não tá bom ao ponto de você não poder procurar um trabalho melhor que você goste? Ou o quanto que não tá bom que você não consegue realmente se comunicar? A maior dificuldade do psicólogo, eu diria, uma das, é que a gente precisa interpretar, eu preciso entender ali na sessão o que que é você se julgando, você se cobrando super, e o que é a realidade ali. Joyce, mas o que que é real? O que você vive é real. Mas a questão é, há muitas vezes os clientes entram em sessão comigo e pintam, né? Eles como se fosse assim, ó, não tem inglês, não sabe falar hi and bye. Não, porque meu inglês é péssimo. Olha, o crivo. E aí você se chicota. Ah, eu não faço mais que minha obrigação, eu falo muito pouco inglês, meu inglês é uma bosta, eu não consigo arrumar um trabalho melhor por causa do meu inglês. Não adianta nem eu procurar, porque meu inglês não tá perfeito. Olha o nível de crítica que fica. Um nível altíssimo de crítica. E aí você pega e começa, ao invés de você se comparar com você mesma, você um ano atrás,
você quando chegou, né? Você quando saiu do Brasil. Não. Você compara o seu nível de inglês com o John. O John lá que fala inglês, língua materna. Aí tu se compara com o outro que tem o idioma, né, materno, o outro que não mudou de país, atravessou o continente, está lidando com trabalho, pagando conta em euro, resolvendo casa, resolvendo carreira, rede de amigos. Você está comparando com o John, que nasceu falando hi and bye. E aí você fala, nossa, sou muito ruim. Quem aí já sentiu isso? Sou muito ruim. Nossa, meu inglês é uma bosta. Eu sou essa psicóloga. Falo aqui, ó, na lata mesmo. Vê só. E aí, você fica presa nessa questão do, nossa, mas se eu fizer e não for perfeito, os meus amigos vão me criticar, minha família no Brasil vai me criticar. Pera lá, como é que eu tô vivendo na Europa e não consigo viajar XPTO o tanto que o outro viaja? Como é que eu tô vivendo na Europa e ainda não tô com o inglês perfeito? Como é que eu tô vivendo na Europa e ainda não tô trabalhando na minha área? Como é que eu tô, né, vivendo aqui o sonho europeu? E não tenho isso daqui. Porque tem a expectativa de quem tá lá no Brasil, da tua família, do que você vai conquistar, do que você vai dar conta, do que você vai fazer. E tem a realidade do que você tá vivendo aqui, não é mesmo? A realidade do que você tá dando conta, do que você tá fazendo no seu pace, do que é importante pra você. Ó, que doido, né? E aí você busca a perfeição, querendo suprir a expectativa dos outros. E aí você cai nessa cilada de que o perfeito existe. Cai na cilada de que quando tiver perfeito, aí, ótimo. Quando tiver perfeito, ninguém vai te criticar. Quando tiver perfeito, ninguém vai te julgar das suas escolhas. Que todo mundo vai concordar com você morar no país que você mora, trabalhar com o que você trabalha, mandar o dinheiro pro Brasil ou não mandar, fazer aquela viagem, ninguém vai te criticar. Me lembrei de uma cliente, né? Que ela foi viajar. E aí ela decidiu postar, né? Que ela queria. Ela tava feliz. Foi viajar a primeira vez pra um lugar assim, ó, lindo, maravilhoso, ficou super feliz. E aí ela postou uma foto. Uma, uma foto. Foi o bastante pra toda a família do Brasil, os amigos, começaram a falar: Nossa! O que que você acha que eles falaram? Nossa! Só viaja ela! E aí? Já passou por isso? O que que é o comentário? Ah, tá metida agora! Mulher. Todo mundo. Como é que é? Vê close, mas não vê corre. O povo do Brasil tá vendo a tua foto lá na Grécia, lá em Paris, em Londres, mas não tá vendo o corre que você tá fazendo. Joyce, minha vida não tá um corre, tá bem de boa agora. Maravilhoso! Mas você vê? Tanto as pessoas têm memória curta quanto você também tem. Você esquece o corre que você fez antes para conseguir estar de boa agora. Tá no close. Você só tá em Paris hoje. Você só tá viajando, só tá tirando férias porque você fez um esforço antes, né? E mesmo, ai, vida ganha. Até o herdeiro tem que fazer um esforço. Vai ser herdeiro e vai ser burra pra você ver o que acontece. Vai perder o dinheiro. Entende? Aí, voltando, né? Aí a minha cliente foi lá, postou uma foto, bastou pra todo mundo falar. E aí vem duas reações de vocês, né? Primeiro, que eu já vi vários clientes fazerem isso. Não vou mais postar nada. Não vou postar. Não vou postar nada porque daí não me criticam. Ou aí a outra reação. Me diz qual que é geralmente a sua reação. A outra reação é o quê?
Se sentir culpada, se sentir julgada, achar que não merece, achar que não tem que viajar mesmo, que tem que pegar as férias toda e ir pro Brasil para ver a família. E aí servir ao outro, porque aí vai conseguir ser perfeita, porque aí vai conseguir que os outros parem de criticar, que aí vai conseguir que os outros não te julguem mais. Mulher, para com essa ilusão, essa cilada de que quando você for perfeita, ninguém vai te criticar, ninguém vai te julgar, todo mundo vai concordar com as suas escolhas e decisões. Não vai acontecer. Vê só, mais uma razão para você acreditar que a perfeição não existe. A perfeição não existe, mulher. Se existisse, a hora que você alcançasse essa suposta perfeição, fazendo o que os outros querem ou seguindo, né, o script da vida perfeita, ninguém mais ia te criticar e não te endeusar. Sabe um exemplo muito bom, né? Quando você vê os famosos, por exemplo. Um famoso, ele vai lá, não é politicamente correto, ou ele vai lá, comete um erro, todo mundo critica. Você pode achar a pessoa perfeita, vê nas mídias sociais, ela alcançou o sucesso que todo mundo gostaria. Você pode não gostar da Anitta, mas, por exemplo, ela tá ricaça. A Anitta pisa fora, todo mundo, ó, ué, mas não era perfeita? A mulher tem um corpo. Aí o que que fizeram aquela vez naquele clipe, Vai a Malandra? Deram um close na bunda dela. Aí mostrou, né? Que não existe perfeito. É a mulher real. Aí o que que aconteceu? Caí numa cama. E aí você caindo nessa cilada que dá pra ser perfeita. Que quando você alcançar a perfeição, ninguém vai te criticar, ninguém vai te julgar. Percebe essa cilada? Vê só. E aí eu pergunto, né? Pra quê e por quê? Por quê? Pra que querer ser perfeito? Qual que é o ganho? Coloca aqui nos comentários pra mim. Imagina comigo, vamos fazer um exercício, que a live aqui, ó, diferente da sessão, você tem que, né, pensar aí pra gente promover os insights. Então, se você alcançar essa perfeição que você imagina existir, o que que acontece na tua vida? Escreve aqui que eu quero saber. Você não vai ser mais criticada, que a gente falou. O que mais? Se você alcança a perfeição, você vai ser aceita. Tu vai ter o trabalho perfeito, o cargo perfeito, o namorado perfeito, a vida perfeita. Você vai ser feliz. Você não vai ser abandonada. Você nunca vai estar sozinha. Você vai ser aceita. Vê só. Mesmo que for um comportamento que te faça mal, que é buscar a perfeição, não te permite ir lá e aplicar para a vaga que você quer. Buscar a perfeição, né? Não te permite, tem as coisas ruins, né? Não te permite você ir morar no país que você quer, você gastar o seu dinheiro do jeito que você quer e que te faria mesmo feliz. Aí é igual aqui, né? Vocês estão comentando. Aí o que faria feliz? Gastar o dinheiro indo conhecer Maldivas, gastar o dinheiro indo para Tailândia. Igual eu fui para Tailândia, é maravilhoso. Aí vem lá o parente e fala assim: Ah, dinheiro para ir pra Tailândia tem, pra vir pro Brasil não tem. Aí tu vai lá e fala: Pera, quero ser perfeita, quero que as pessoas não me critiquem. Então eu vou lá e vou tirar todas as minhas férias para ir pro Brasil, fazer a minha família feliz. Daí ninguém vai me criticar, eu vou ser aceita, vou ser a filha perfeita. Eu vou mostrar lá que eu tô bem e vou investir minhas férias todas que eu tenho direito. Vou investir meu dinheiro indo pro Brasil. Aí eu serei aceita. Aí me conta o que que acontece quando você chega no Brasil. Eu já tive lá, eu já tive lá.
Eu já passei por isso. Falei, vou fazer tudo certinho, vou fazer tudo perfeito. Fui lá, tirei minhas férias. Falei, 20 dias no Brasil é bom, né? 20 dias dá bom. Pronto, 20 dias no Brasil. Paguei o olho da cara na passagem. Cheguei no Brasil, já tinha bucado uma viagem pra praia com minha família, né? Aluguei lá o lugar que minha mãe sempre levou a gente na infância. Eu falei, ah, esse lugar ela vai gostar. Oi, mãe, tudo bom? Minha mãe vê minhas lives, minha avó também. Aí, chegou lá no Brasil, o que que acontece? Fica todo mundo feliz com as escolhas que você fez, com a data que você foi pro Brasil, o tempo que você vai ficar, que você fica 20 dias, vai falar, ah, é só isso. Se você fica, pode ficar com a família o dia inteiro. Você pega o dia que você vai passear com os amigos, e aí alguém vai te criticar. Ah, vem pro Brasil, mas nem fica comigo, né? Você pega, eu fiz até um post ontem falando disso. Você pega dois voos, passa 15 horas, paga o olho da cara pra chegar no Brasil e aquela pessoa não ter coragem de pegar um Uber de R$ 50 pra ir te encontrar. Mas ela te manda uma mensagem e fala: Nossa, vem pro Brasil e nem vem me ver? A cara de palhaça. A cara de palhaça. A tua cara de palhaça, mulher expatriada. E aí, você ainda tá caindo nessa cilada de ser perfeita. Pra ninguém te criticar, pra ninguém ver o teu erro, pra ninguém te julgar das suas escolhas, pra você ser aceita e amada. Olha que doido. Pois é. Aí tu não vai pro Brasil por 5 anos, por 8 anos. Aí quando você vai, o que que você espera? É um mix de emoção. É. Eu tava até pensando em fazer um guia pra mulheres expatriadas para ir pro Brasil. Que eu passei muitos desafios até, ó, fazer um ajuste. Aí, não quero que você tenha que fazer uma faculdade de psicologia, mais um intensivão de mulher expatriada, mais 12 anos morando fora do Brasil pra você descobrir como é que vai pro Brasil e passar menos perrengue. Ou lidar com os perrengues, né? Pois é, mas passei muito perrengue até aprender. Muito, muito perrengue. Você vê? E eu posso te garantir que um deles é ficar nessa ideia de perfeito. Ficar nessa ideia que você vai conseguir, né? Que os outros parem de te criticar, ou que você vai ser feliz quando tiver perfeita. Vê só? E eu quero falar um pouco agora da questão de carreira, que eu sei que é um lugar que pega pra você, mulher. É aonde a gente sente muito essa questão de que quando eu for perfeita, né? Quando eu tiver todos esses skills, aí eu vou procurar um outro trabalho. Ou quando eu não tiver mais esse problema aqui, quando eu tiver uma casa, quando o meu inglês estiver perfeito, mas daí o inglês perfeito que você chama é o inglês nativo, do John, né, que você quer. Aí você fala, quando eu tiver o inglês do John, da Fiona, da Chivon, aí eu vou lá aplicar pro trabalho novo. Aí você fica nessa busca da perfeição. Enquanto isso, você vai vivendo o teu inferno, que é trabalhar numa coisa que você não gosta, que é acordar cedo pra fazer uma coisa que você não gosta tanto, que é se settle for less, né? Fazendo menos, aceitando menos, sendo que você poderia estar ganhando mais, sendo que você poderia assim ir lá arriscar. Tem um dado muito importante. Principalmente, eu sei que meu maior público aqui são mulheres, né? E esse dado, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei em choque. Que cerca de 80% das mulheres, elas aplicam para uma vaga de trabalho, né? Onde elas têm 100% das características, da experiência do que está pedindo, ou até 150%, né? A mais do que se está pedindo na vaga. Então, a mulher, ela sempre está overqualified para a vaga que ela está aplicando. Então, ela só aplica quando ela tem certeza, ela só aplica quando ela sabe tudo. E sabe que é inversamente proporcional como o homem faz? É, eu vou fazer um recorde de gênero aqui hoje. Sim. O homem, ele aplica para vagas
na verdade, ele não tem todos os skills que estão pedindo, todas as características. 80% dos homens, até mais, eles aplicam para vagas de trabalho onde eles não estão 100% ali qualificados. Bem menos do que 100%. E a mulher fez o contrário. Por quê? O homem, ele quase foi criado ali que tá tudo bem ele fazendo. O homem, ele não foi criado para ser um exemplo de perfeição. O que que a mulher é ensinada desde criança? Se comporte como uma menina. Fale como uma menina. Nossa, e esse cabelo, né? É estimulado e reforçado de que as mulheres a gente tem que ser perfeita. Então, por isso que isso é tão mais forte na gente. Mulher, a tua personalidade foi moldada ali para você estar perfeita fisicamente, perfeita, né, nas suas ações, nas suas palavras. E aí isso reflete em tudo. Relacionamento no profissional, por quê? Olha lá, a mulher aplica para a vaga só quando ela tem todas essas características, ela tem certeza que ela vai se dar bem ali naquela vaga. E vou te falar, ainda vai insegura para a entrevista, enquanto o homem faz o oposto. Só que eu vou te dizer vou fazer aqui um parênteses. Sabe o que acontece? Grandes chances que só quando você é perfeita, né? Só quando você tiver todas as características, tudo que tá pedindo, ser muito boa ali e aplicar para aquela vaga e entrar. Se você entrar, vai ser o maior erro do RH. Sabe por quê? Porque isso não vai ser desafiador para você, mulher. Não vai. Você vai chegar num lugar onde você já sabe fazer tudo. Que desafio que tem nisso aí? Na verdade, é isso que eu falei, né? Você tá atrasada, na verdade. Já era pra você estar aplicando pra vaga da frente. Eu fico louca com as minhas clientes quando fazem isso. Eu queria que vocês se olhassem com o olhar que eu tenho, que eu vejo de fora de vocês. Nossa, eu me lembro muito de uma cliente que ela, né, tava num trabalho, nossa, fazendo 200%, arrasando, assim, novos projetos, várias coisas, e claramente não estava sendo valorizada ali. E ela foi aplicar para uma vaga que, na verdade, era coisas que ela já fazia. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca passou por isso? Tu já tá fazendo, brasileiro então, né? Porque no Brasil se faz isso. Você já tá fazendo todas as atividades daquele cargo a mais, e aí você aplica para aquela vaga, tu não passa. Ou se passa, tá, mas você já faz tudo aquilo. A única coisa que agora vão te dar o salário, sendo que você estava trabalhando de graça. O que você tinha que fazer era aplicar para a vaga da frente. Você vê? E aí isso passa a ideia de que sempre você tem que estar atingindo muito mais para aí poder fazer aquilo ali. Você tem que estar perfeito. Olha a ideia de perfeição de onde vem. Vê só? Então vamos fazer o recorte aí. Não só de gênero, né? Que a mulher tem muito mais isso. Então, de que tem que ter mais, tem que ser perfeita para poder aí aplicar para vaga, como também um recorte de raça. Uma pessoa preta também, né? Vai ter que fazer o triplo. E aí vem essa ideia de que eu tenho que ser perfeito, tenho que ser perfeito. E aí vocês compram essa crença. Eu também sou mulher, mulher imigrante. Olha só. Aí você compra isso. Mulher imigrante preta. Aí você vai comprando essas ideias de que você precisa estar perfeita, você precisa entregar muito mais para ter isso daqui. A gente falou de profissional. Agora eu vou falar quanto que isso de perfeição, busca da perfeição, é uma cilada para os seus relacionamentos, principalmente amorosos. Porque é daí que vem o relacionamento tóxico. É. Se você vai lá, a mulher maravilhosa, uma personalidade incrível. E não tô falando que incrível, personalidade incrível, é ela legalzona, perfeitona, ah, é a menina padrão de beleza, ou que você não tem um defeito. Não estou falando disso. Mas estou falando que a mulher vai lá, ó, é isso aqui.
Aí, igual a vaga que se aplica, você é isso aqui, tem tudo isso de skill. Tu aplica pra essa vaga aqui que tá abaixo, né? Pro boy, tu faz igual. Tu pega o cara, você tá aqui. Aí tu pega o cara que tá aqui, ó, um borra-botas. Pega cara desempregado, cara perdido na vida, cara que não tem uma ambição, cara que quer ficar encostado. Pega cara pra sustentar, virar ONG de macho. Por quê? Porque você exige a perfeição de você. Mas dos outros, ai, não. Ele tá tentando, né? Ah, ele tá fazendo o máximo dele. Ou você nem para pra pensar. Você só fica pensando no eu preciso ser perfeita, eu preciso ser legal, eu preciso ser linda, eu preciso ser ótima pra ser aceita. Esse gringo só vai querer ficar comigo, esse homem só vai querer ficar comigo se eu for perfeita, se eu falar bem, afinal eu sou mulher imigrante. Afinal, olha, eu não sou perfeita nisso daqui, eu podia estar num cargo muito melhor. Afinal, eu não tenho tudo isso de dinheiro. Aí tu fica nessa, fica aceitando só relacionamento bosta. Ah, não tenho papo na língua. Sou a psicóloga que fala mesmo. Por quê? Você fica tão preocupada em alcançar a perfeição, para ser aceita pelo outro, que você nem olha o que que é que você tá aceitando de vaga de trabalho, de boy, né? De namorado, de marido. Você nem vê os defeitos da outra pessoa, porque você tá focada no quê? Nossa, será que eu tô sendo legal? Será que o outro vai me querer? Olha lá, a busca da aceitação, o medo do abandono. Faz sentido? Faz sentido. Aí tu fica, eu quero que você pense isso. Quais são os porquês, né, as razões que você busca a perfeição? Qual que é o seu ganho no meio disso? E eu te digo, muitas vezes a gente chega a uma dessas conclusões: querer ser aceita, querer ser amada, não querer ser abandonada. Vê só? Que no fim essas três, tudo é ser aceito pelo outro. Então, Joyce, é certo dizer que é sobre autoestima quando eu busco perfeição? Sim, exatamente isso. Quando você fica, né? Quando você tá buscando a validação do outro, com medo do abandono, buscando ali ser amada, e todo ser humano busca ser amado, tá tudo certo. Senão a gente não tinha nem vivia mais em comunidade, a gente não ia buscar viver, né, em cidades, um ajudar o outro, entrar em relacionamento amoroso e amizade. É natural querer ser aceito e querer, né, ser amada. Mas assim, a que preço? A que preço? Se vale tudo, então é porque você não está com uma autoestima elevada. Se vale tudo, para ser perfeita, agradar o outro, ser aceita, aí é porque você está se esquecendo. Aí você aceita aquele trabalho que nem tá te valorizando e você nem vê isso. Aí você aceita aquele trabalho, aquele cargo que é muito abaixo da sua capacidade. Aí você aceita ter um chefe que sabe menos que você. Aí tu aceita ficar num cargo onde você treina todo mundo do time, todo mundo que chega novo, você treina todo mundo do time, e aí todo mundo é promovido e você não. E aí cada hora seu chefe vem com uma desculpa, né? Porque, ai, não, você é muito boa, é porque você é muito boa. Quando as pessoas entram, elas têm que ser treinadas por você, porque você é muito boa. É muito boa pra treinar os outros, é muito boa pra fazer aquilo ali, mas pra ganhar promoção aí não é? Vê só, o outro te coloca numa caixa de valor e você aceita. Mulher, isso é sobre autoestima, isso é sobre se amar, isso é sobre se valorizar.
Se tu fica esperando que o outro vai botar a tag de preço em você, de valor, olha o que você se submete. Vê só? Isso de trabalho. E aí a gente tava falando de boy, né? De marido. Aí tu tá tão preocupada em ser aceita. Ah, mas eu sou imigrante, né? Eu tenho esses defeitos. Ah, eu não sou assim, eu não sou assado. Ah, vou aceitar isso aqui. Nem. Vou aceitar isso aqui mesmo. Aí fica com os boy lixo, os borra-bota. Na minha família a gente chama de borra-botas. A minha, não sei, minha tia, minha avó sempre falaram borra-botas. Entendeu? Um cara borra-bota falando, ó, oh, zero à esquerda. Você não vê teu valor. Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. Por favor, coloca os comentários aqui pra eu saber. Vê só. Aí tu pega, aceita trabalhos que são menos do que a sua são menos que a sua capacidade, você pode fazer muito mais. Aí o seu salário é menor. Aí você aceita um boy lixo. Aí você tem que sustentar o boy. Aí você se fecha, né, com menos possibilidades, porque você tá com um cara que você tem que carregar nas costas, porque você tá com um cara que mina a tua autoestima, que suga a sua energia. É só? Tem uma frase que é muito importante aqui, eu quero dizer isso. Eu sei que é mais voltado para um relacionamento, mas olha, se pergunte, por que que mulher separada voa? Mulher solteira voa? Muitas, né? E mulher casada, mulher em relacionamento, muitas vezes fica ali, ó, presa, parece que tá remando contra a corrente. Não tô falando todas, tá? Por quê? E quando é o contrário, né? E o homem num relacionamento, ele voa. Nossa, um cargo alto, pá, 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 né? E quando ele tá solteiro, muitos caras se afundam. Que a gente falou, né, sobre a autoestima no começo da live, sobre a autoestima do homem deveria ser encapsulada, né? Eu quero ter uma autoestima de 3 homens hétero. Então, por quê? Porque a mulher, ela tem essa coisa de que eu preciso ser perfeita, eu preciso servir, eu preciso ser agradável. Aí tu vai lá, tá num relacionamento, que seja casada, namorando, e aí você vai lá dar tudo de si, faz o homem ficar confortável, não dá trabalho, né? Aí o homem faz o quê? Ele tem uma boa noite de sono, ele tá com a cama arrumada, ele tá com, né? Tudo ali, ó, o ambiente tá incrível pra ele voar. E você tá como? Descabelada, cansada, focada no relacionamento, na casa, nos filhos ou na relação mesmo, e às vezes sem perceber, e você tá deixando a segundo plano você, seu autocuidado, os seus hobbies, o seu trabalho, a tua carreira. Gente, quantos homens colocam a carreira em primeiro lugar? Eles vão voar, claro que eles vão. E aí essa mulher se separa, aí abre um espaço mental que ela consegue o quê? Fazer um monte de coisa. Fala, nó, agora eu tô com o pé nas costas. Agora eu consigo me cuidar da minha casa, não tenho que fazer janta, tudo. Não, alguns exemplos, mas aí consegue pensar, nossa, pera lá, esse trabalho não tá legal, deixa eu focar aqui em estudar isso aqui, ou deixa eu focar aqui em aplicar para outra vaga. Vê só, uma das ciladas da perfeição é justamente essa, de você colocar um esforço em outra coisa, em outra pessoa que não é pra você. E muitas vezes nem perceber isso. Começar até a se sentir culpada se não coloca o esforço pra ser perfeita em outra coisa. Só que aí você tira o tempo, a energia que você poderia estar colocando no que você realmente quer. Realmente quer. Faz sentido? Sabe? É isso. Coloca aqui pra mim. Eu quero saber em qual área da vida que você acaba querendo buscar a perfeição, né? Qual área da vida?
Sabe qual que é um outro grande erro, né, que a gente acaba buscando? Além da autocobrança, julgamento de si, né? Você acaba sendo a sua pior inimiga, buscando a perfeição. E quando você encara os desafios dessa forma, pensando, quero ser perfeito, tenho que ser perfeito, quando ficar perfeito, aí eu faço, você perde o timing das coisas. Ao invés de ir lá já experimentar, já fazer, você perde o timing das coisas. Por quê? Imagina só, eu só vou fazer isso aqui quando estiver perfeito, ou seja, eu só vou mudar de trabalho quando eu tiver com o inglês perfeito. Eu só vou, né, aplicar para uma vaga de um cargo acima quando tiver perfeito. Eu só vou trocar de país quando eu tiver certeza, quando tiver perfeita na minha carreira, tudo tiver perfeito, quando tiver estabilidade financeira. Nossa, essa perfeição da estabilidade financeira é muito doido. Quero que você pense até também. Eu já atendi vários clientes desse jeito e eu já fui uma pessoa dessa. Quando eu tiver estabilidade financeira, aí, quando tiver perfeito financeiro, aí eu faço isso. Que seja estudar, que seja, né? Aí o que acontece? Não, você coloca uma meta. Não, se eu estiver pagando todas as minhas contas, ok. Aí você começa a pagar todas as suas contas. Não, quando eu tiver dinheiro guardado, quando eu tiver 500 euros guardado, aí você tem 500 euros guardado. Você fala, não, ainda não tá bom, não tá bom ainda. Quando tiver 1.000 euros guardado, aí sim eu posso fazer aquilo. Eu posso arriscar. Você vê, esse dia nunca chega. Você adia a mudança da casa, o conforto, comprar o carro, tirar a CNH, o fazer o MBA, o comprar a casa, o mudar de país, porque você nunca tá bom. Sempre tem que ter mais, tem que estar mais perfeito. Nessa você perde o timing. Você fica adiando os seus sonhos e o que você realmente quer. Tá fazendo sentido? Ou tô viajando? Sabe? E aí eu vou te dar um exemplo para você pensar, para você fazer a analogia aqui. Quando você fala você chama de falha, né? Eu tô falhando, não tá bom, não tá perfeito. E aí você chama de falha, né? Só que, por exemplo, uma criança. Eu não tenho filhos, mas todo mundo já viu uma criança, né, gente? Uma criança. Uma criança, primeiro, ela é toda mole, né? Então, primeiro ela começa a firmar o pescoço, as costas, e aí depois ela aprende a sentar, aprende a engatinhar, né? Ficar em pé segurando nas coisas, e depois ela vai andar, né? Sem segurar em nada e com equilíbrio. Quando a criança tá na fase que ela tá engatinhando, você, por acaso, alguma vez na tua vida parou e pensou assim: nossa, essa criança tá errando, né? Tá falhando. Ixi, essa criança nem tá andando. Ela tá engatinhando, gente. Não, né? Por quê? Porque você entende que é parte do processo a criança primeiro ficar com o pescoço durinho, sentar, engatinhar, depois ficar em pé e andar, né? Você não chama isso de falha, você chama isso do processo de aprendizagem. Você chama do processo de viver, de crescer. Só que aí, mulher, tu fica adulta, tu muda de país, tu quer aprender uma segunda língua, uma terceira língua, tu quer mudar de profissão, de carreira, mudar de cultura. Aí, quando você não faz de primeira perfeito, você chama de falha. Tu não chama de processo, tu não chama de viver. Você chama, eu falhei, eu errei, vixe, estou errando, viu? Nossa, esse ano passado eu errei muito. Nossa, não fiz nada certo na minha vida. Mulher, não tô dizendo que você não erra, né? Mas assim, não é tudo, porque tudo aí é porque você tá buscando a perfeição. Mulher, é um processo. O aprender a língua é a mesma coisa. Eu sei que muitas de vocês aqui ficam se cobrando o teu inglês materno do John, da Chivon lá, né? Só que você já parou pra pensar que, primeiro, não é sua língua materna. Você pode ser fluente, mas materna é só se você
nasceu e aprendeu aquela língua nos primeiros anos de vida. Aí vai estar num lugar do cérebro onde é, ok, a língua é materna. Depois de uma certa idade, o lugar que você aprende uma segunda, uma terceira língua é outro lugar do cérebro, pra você ter ideia. E aí, se você pensar até numa criança também. A criança, ela aprende primeiro a balbuciar. Né? Ela fica balbuciando. Porque ela tá testando os sons, a língua, tudo mais. E aí, depois ela vai falando algumas palavras, ela fala algumas palavras errado. Aí tá, isso é a criança, o desenvolvimento da criança, né? Aí você, como adulta, que aprendeu uma língua, só que você quer falar a primeira vez perfeito. Que perfeição é essa? Que perfeição é essa? E aí eu te digo mais uma vez. Olha o processo. Eu gosto de fazer essa analogia com as crianças, com os bebês, que a gente consegue olhar um pouquinho mais de fora. A criança, ela primeiro aprende a escutar, a interpretar o que ela está escutando. Então a mãe começa a falar: mamãe, 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 olha o papai, olha o papai, olha o papai. Até que ela entende: ah, isso aqui, ó, que eu acho que eu sou, né? A simbiose que a criança primeiro acha que ela e a mãe é uma pessoa só. Isso aqui, ó, é minha mãe, isso aqui é meu pai. Então, primeiro aqui, ó, o ouvido. Ah, Joyce, mas quando eu sou adulta e começo a aprender inglês, eu já sei o que é mãe, o que é pai, já sei o que é as coisas. Sim, porém, o seu ouvido precisa assimilar que isso aqui é abrir e fechar, sabe? Precisa assimilar a coisa à palavra. Primeiro o ouvido, então primeiro você escuta, depois você consegue entender o que a pessoa está falando. O falar é por último ali. Tem uma ordem desses fatores. E aí você quer falar a primeira vez certo. A criança não fala a primeira vez certo. E aí você quer ser perfeita. E é a perfeição que te impede da execução. A busca pela perfeição te impede da execução. É uma cilada, mulher. É a maior cilada. Maior cilada. A perfeição não existe. Eu vou repetir aqui. A natureza é perfeita e a natureza tem luz, sombra, noite, claro, escuro, trevas, terremoto, tsunami, avalanche. Entende? Mulher, mulher. Faz sentido aí? Bota aqui pra mim. Bota aqui pra mim, o que que é que você busca tanto perfeição? Eu tenho mais uns tópicos aqui pra trazer pra ti. E aí você diz assim, ah, Joyce, mas tem um outro erro, né? Que acaba acontecendo. Quando você busca sempre a perfeição, fica buscando, buscando, buscando a perfeição, e aí é uma insatisfação sem fim. Uma coisa é a ambição. A gente tem mesmo que querer. Lembra, ó, significado no seu dicionário. Ambição não é algo ruim. Ambição, você pode ter ambição de ser mãe, ambição de arrumar um trabalho, ambição de ter conforto, ambição de viajar, ambição do que você. Tá? Então, ambição, né? Todo mundo tem uma ambição. E aí tem um negócio, né? Que acontece muito com as pessoas que ficam buscando a perfeição que acaba conquista uma coisa e aí nunca tá satisfeito. Então você vai lá, saiu do Brasil, mudou para outro país. Ah, beleza, já conquistou e já quer mais. Ótimo, ambição. Só que aí você vai lá, aprende uma língua nova, ah, mas não tá bom o suficiente. Consegue um trabalho, tava desempregada antes, conseguiu um trabalho num outro país. Não, mas não tá bom. Aí conseguiu uma formação, aí não tá bom. E aí sempre próximo, 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 uma insatisfação sem fim. E o ser humano, ele tem isso inerente nele, de buscar sempre o melhor, de buscar mais. É até uma maneira da gente, um instinto de sobrevivência nosso de se eu tenho isso, eu quero aquilo, eu quero o próximo step, né? Quase que uma escadinha mesmo. Eu conquisto isso, eu quero aquilo outro, pra gente continuar sobrevivendo e vivendo. Só que o ponto aqui, mulher, quando você fica muito presa nessa cilada da perfeição, você esquece de comemorar as suas vitórias no intervalo disso.
Então, você vai lá, queria tanto mudar para outro país, mudou. Você nem aproveita isso e já começa a se cobrar do próximo, de ter um trabalho. Aí você já começa a se cobrar no próximo. Ai, falar inglês perfeito, sabe? Então, ok, você querer sempre mais, isso é ambição. A questão é, você não pode ficar com essa insatisfação, essa sensação de que ai, não fiz mais que minha obrigação. E não celebrar as suas vitórias diárias. Porque senão você começa a ser a sua pior inimiga mesmo. E vai ficar se criticando. E vai ficar se julgando. Então, o segredo tá em você celebrar sim. Porque com essas suas vitórias. E ir sim para o próximo step, mas não diminuir a tua conquista do que você já fez, do que você já passou, do que você já conquistou. Porque a gente não falou que a busca pela perfeição está muito ligada com a baixa autoestima, com buscar a validação externa, com depender do outro para falar qual que é o meu valor, para colocar minha etiqueta de preço. Então, o antídoto disso. E aí já vem, né? A solução aqui para isso, uma das, é você celebrar as suas vitórias, é você validar o que você faz, porque nessa você começa a mandar uma mensagem para o seu cérebro e para você que você tem valor, que você vale a pena. Você consegue criar janelas de memória na sua cabeça de coisas que você deu conta, de coisas que você conquistou no passado, e não apenas só se sentir fraca de, nossa, o que que eu consegui? Que eu consegui? E aí você ficar se comparando com o John, que fala inglês desde sempre na casa dele. E você fala inglês há 2 anos, né? É porque uma vida inteira comparada com 2 anos é 2 dias, né? Pessoal, então, anota isso, mulher. Você precisa lembrar e celebrar as suas vitórias. Não tem como deixar para depois. Senão você vai estar sempre buscando a fonte do outro para validar quem você é, o quanto você é boa. E aí a sua autoestima vai ficando no chão, vai ficando o pó. E aí você vai aceitando as amizades meia boca, os relacionamentos meia boca, o chefe tóxico, o trabalho mais romeno, entende? E aí, vamos acabar com essa ilusão, né, de que o perfeito existe. Porque a perfeição, ela vem disso, né? De você acreditar que o perfeito existe. E que só quando existir, você estiver perfeita, aí que a vida começa. É a mesma síndrome da sexta-feira. Ah, na sexta-feira aí vai ser bom. Ah, porque na sexta-feira eu vivo, final de semana eu vivo, segunda a quinta, blé. Ah, porque quando eu tiver o inglês, ah, porque quando eu morar em X lugar, ah, porque quando eu comprar minha casa. Você vê, você vive só no futuro que ainda não existe. Aí quando o futuro é o presente, você não tá vivendo. Ele tá buscando ali, ó, naquela ilusão, naquela idealização da vida perfeita, que aí você vai ser feliz. Aí me lembra até uma história, que na verdade mais. Não, você acha que você tá sozinha, mulher expatriada? Você não tá sozinha. A tua dor que você passa, muitos passam. Aí tu vai lá, começa a falar, nossa, não, eu vou estar feliz quando eu estiver trabalhando numa das Big Four. Quando eu estiver trabalhando na Meta, no Google, no LinkedIn, sabe? Aí quando eu estiver trabalhando em X lugar, aí eu vou estar feliz. Quando eu estiver conseguindo me comunicar assim, assim, assado, quando eu estiver nesse cargo. E ó, vou te falar, não apenas uma cliente, vários clientes já chegaram para mim, homens também, inclusive, que foram para uma empresa que sonhavam ir, compraram a casa que queriam comprar, aprenderam um idioma que queriam, né, aprender, casaram, arrumaram uma alma gêmea mais compatível, tiveram filhos, né? Tudo que tava ali, não, quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa, aí eu vou ser feliz. E aí tá com tudo isso, chega.
Nossa, mas eu tenho tudo isso, eu sou uma ingrata. Tenho tudo isso, eu não tô bem. Eu alcancei isso, mas falta algo. Ou eu cheguei aqui e eu não tô legal. Nossa, Joyce, não era pra eu estar mal. Eu tenho a minha casa, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos. Eu tô trabalhando na empresa que eu tanto queria, tô trabalhando no Google, tô trabalhando no LinkedIn. Eu consigo pagar pra minha mãe vir aqui me visitar. Eu consigo ir viajar para os lugares que eu sempre sonhei. Não tô feliz. Por quê? Tu idealizou que existiria esse perfeito da vida. Tu colocou talvez até nome para o que é perfeito, porque é um perfeito alcançável. Só que aí tu chegou lá no perfeito que você chamava de perfeito, casa própria, família, filho, a família Doriana, né? Sabe da propaganda lá, né? Da margarina. Aí tu alcançou tudo isso e aí você fala, mas eu não tô legal, não tô legal. Aí começa ainda a se chamar de ingrata. Aí já se pisava antes pra fazer o perfeito, alcança o perfeito, aí se pisa porque se acha ingrata. Olha, que ponto que a gente chega! Que ponto que a gente chega! A cilada da perfeição tem tantas nuances, mulher. Tantas, tantas. E é uma cilada, porque a perfeição não existe. Não existe. Eu adoro dizer que a perfeição não existe, a culpa não existe, tem várias coisas que não existem. É, porque é um mecanismo de controle. É um negócio que te controla, que te faz mal, pessoal, que alimenta e enfraquece a tua baixa autoestima, que faz você continuar a buscar no outro a felicidade. Se a felicidade não vem através do outro ou das coisas, você começa a fazer um movimento contrário, pessoal. E aí não só em questão de quando eu tiver a casa, quando for sexta-feira, mas também aquela sensação de quando eu for amada, aí eu vou me sentir bem. Quando eu for aceita por todos, quando eu agradar a todos, para agradar a todos eu tenho que ser perfeita, aí sim vou me sentir bem. Só que aí, nossa, que ilusão que tu vai agradar todo mundo. Ilusão de que vai agradar todo mundo, ilusão que tem que ser perfeita para ser aceita. E aí, sabe o que acaba acontecendo, mulher? Tu acaba atraindo pessoas até que você não quer. E eu vou explicar. Você vai e mostra que você é perfeita. Que eu vou falar aqui. Eu grito. Eu falo alto, né? Vocês viram que falar. Eu falo alto, eu solto uns palavrão de vez em quando, né? Eu sou bem expressiva, assim. E aí, só que assim, se eu fingir que eu não tenho esse sangue italiano gritando, se eu fingir que eu sou essa puritana, né? Como é que é? Não sei o que, do lar, né? Eu não vou, eu vou deixar de ser eu. E aí eu vou atrair pessoas que gostam da pessoa puritana, da pessoa que fala baixo, da pessoa contida. Aí imagina, tô dando esse exemplo bobo que não tem nada de bobo. Porque aí quando você se vê, você tá, não tá sendo você, você tá se controlando, tá sendo um ideal de perfeição. E aí em volta de você tem só aquelas pessoas que são assim, contidas, não gritam, que gostam de quem é contido, quem não grita. E não tem nada de errado nisso, mas assim, aí você vai estar no ambiente errado. Pra pensar. Buscando a perfeição, você deixa de ser você e você mostra, você abre um painel, coloca aqui, ó, uma bandeira, você, eu sou isso aqui. Aí você atrai quem? O time disso aqui que você tá levantando. O melhor crivo, o melhor filtro para atrair quem você quer e a vida que você quer, que vai te fazer feliz, se sentir amado e pertencente, é ser você. Então, e ser você, só você pode ser você. Joyce, não é fácil assim ser eu. Pois é. Não é fácil porque tanto que desde pequena você entende que você tem que ser a perfeita, tem que ser XPTO, tem que ter.
XYZ para aí ser amada, aí ter sucesso, aí agradar, aí não ser julgada. E aí, quando você viu, você atraiu o time contrário. Você levantou uma bandeira do time rosa, sendo que você é time azul. Quando você vê, você tá aqui, ó, rodeada de gente do time azul, falando que o time rosa não presta. E não quer dizer que o time tem um time certo e errado, mas quer dizer quem você atrai. Você começa nessa busca, nessa cilada pela perfeição, a dizer para o seu inconsciente, para você mesma, que quem você é naturalmente é errado, não é suficiente, é feio, é ruim, sabe? E aí você reforça a baixa autoestima, aí você reforça o caminho contrário do se amar, que tem que ser através do outro, que tem que ser feliz através do outro, agradando o outro, que é quando você conseguir coisas, status ou pessoas, que aí sim você vai estar bem, entende? E aí a gente chega para um ponto aqui muito importante. Você pode não ter prestado atenção em nada disso aqui, dessa live. Chegou agora, né? Ponto muito importante e essencial para a solução disso daí. Que é, em primeiro lugar, aceitar, descobrir quem você é. Ai, Joyce, não acredito. Como assim? É. Que você não é só essa bonequinha bonitinha. Que você não é só esse socialmente aceito. Que você não é só esse feed perfeito do Instagram. Que você é esse ser único, que tem luz, sombra, que tem coisas que você faz, ó, com naturalidade e de uma maneira assim, ó, nossa, perfeita, sem pensar. Que tem o dom e umas coisas que você não é boa, que parece que você tem dois braços esquerdos, né? Que você tem um desafio, essa dificuldade de fazer X coisa. E tá tudo bem. Olhar você não pela metade, mas olhar você como um ser inteiro, o seu 100%. O que que é um ser 100%? É sua luz e sua sombra, sua qualidade, seus defeitos, o seu bom, o seu ruim, sabe? Entre aspas. O que você tem facilidade, o que você tem dificuldade, o que é desafiador pra você. E aceitar até que o que você não é tão boa, que tá tudo bem, isso faz você ser você, entende? Que você não precisa excluir esse lugar que, gente, não consigo falar baixo. Eu vou usar esse exemplo bobo porque tem coisas mais sérias, mas é pra você ver, se eu sou uma pessoa que eu falo alto, eu não vou falar baixo. Que tá tudo bem que isso faz parte de mim. Tá tudo bem eu não atrair as pessoas que gostam de falar baixo, porque eu vou atrair quem gosta de falar alto. Entende? Que não é porque eu olho para aquilo. E por que que eu digo que é defeito, coisa ruim, entre aspas? Porque o que é ruim para o outro nem liga. Então, que para um é um defeito você falar alto, para o outro não vai ser, vai ser bom. Entende? E aí não é porque algo é visto como não bom, né? Uma coisa ruim para alguém, que você tem que melhorar. Até você olha e você fala assim, nossa. Não sou boa de leitura, não sou boa escrevendo, não sou boa me comunicando. Não necessariamente você tem que improve isso aí, melhorar isso daí. Você escolhe. Porque olha, vamos combinar. Se tudo que você encontrasse de defeito, coisa que você não é tão boa, que você não faz naturalmente bem, você tivesse que melhorar, meu Deus, olha quanta pressão. Isso é a busca da perfeição. Você tem que ficar igual um feed de Instagram, postando só as coisas boas, mostrando só o que é bom, só o que é socialmente aceito. Não dá, é exaustivo, nunca chega lá. É uma perfeição que nunca chega, sabe?
E aí, tem uma música quando eu estava preparando o conteúdo que eu ia trazer pra ti, né, tem uma música que eu lembrei, que fala justamente disso, que de olhar para todos os nossos lados. E eu sei que não é algo bonito, gostoso, confortável, não é para Disney às vezes olhar uma coisa que a gente não é tão boa. Não é, né? É por isso que na terapia é um ambiente seguro, onde você tá comigo lá como sua terapeuta, sua psicóloga. Eu vou ajudar você a olhar com carinho para coisas que você talvez tenha escondido de todo mundo por anos, para coisas que talvez você tenha vergonha de mostrar, para coisas que você não tem coragem de fazer por medo de não ser aceita e julgada. Mas na terapia é um dos ambientes que você consegue se olhar e aprender a se olhar com compaixão, aprender a fazer o filtro do que você quer mostrar para os outros, o que você não quer, o que você quer melhorar, o que você não quer melhorar, aprender a validar suas vitórias, que a gente falou aqui, a celebrar suas vitórias, não take for granted, assim, né? Ah, é garantido, ah, mas isso eu já faço, né? Pois se isso eu já faço com o pé nas costas, é o seu talento, é o que você é boa. Ai, mas Joyce, é só isso aqui. Não, não é só isso aqui, é você, entende? A música é pra eu cantar? Se é pra eu cantar, coloca aqui. Só vou cantar com autorização de alguém aqui. Coloca aqui, quer que eu cante a música? A música chama Cura em Mim, né? E ela fala, é pra eu cantar? Bota aí, se é pra eu cantar. Vou declamar aqui. Sou maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Que é exatamente o que a gente estava falando. Sou hipócrita, má, mentirosa e invejosa. Sou corrupta, sou malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. Dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói me ver assim. Vê só, não é essa coisa boa. Eu sou hipócrita, mentirosa, vaidosa, invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. Dói, dói, dói me ver assim. Vê só? Não tem só coisa bonita dentro da gente. Não tem coisa só que a gente é orgulhosa da gente. Mas isso não te diminui. Isso faz parte de você. A perfeição, o ser perfeito não existe. É o seu pior inimigo, é uma cilada. E não quer dizer que vai ser gostoso olhar e reconhecer o que não tem de tão bom. Pode doer, mas você não precisa ir sozinha. A terapia te ajuda com isso. E é um processo de não olhar. O que a gente falou no começo da live? Que o engatinhar é uma falha. É um processo de aprendizagem, é uma parte da tua vida. É uma parte da tua vida você tá trabalhando onde você tá querendo melhorar o idioma, você tá vivendo onde você tá, morando na casa onde você tá. Para de dizer que tudo é falha, que tudo é ruim em você, né? Ninguém é esse poço de perfeição. Ninguém é esse alecrim dourado, certo? Então fica aqui o meu convite para você ter um acompanhamento terapêutico para conseguir olhar para si com mais compaixão, mais carinho. Parar de cair nas ciladas dessa perfeição que não existe, né? Para você poder viver quem você é, a sua dor e a sua delícia, tá certo?
Se você se identificou com essas situações que a gente trouxe aqui, com todo esse conteúdo, saiba que isso é mais comum do que você imagina. Muitas mulheres expatriadas passam pelos mesmos desafios e é importante falar sobre isso, mulher. É por isso que nós aqui, mulheres expatriadas, estamos nesse lugar seguro, onde a gente pode sim encarar essas questões de quem mora fora do Brasil. E parar com esse ciclo de cobranças e expectativas irreais, certo? E se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo, essa semana o emoji vai ser do espelho. Sim, porque afinal, para você estar confortável em se olhar no espelho, você precisa se aceitar nas suas perfeições e imperfeições. Que não existe um perfeito, que você vai olhar no espelho e vai ver tudo que você é. Então, coloca aqui um espelho que eu vou no emoji, é só você scrollar, né, arrastar aí a tela para cima que vai aparecer comentários, você coloca então um espelho para eu saber que você escutou esse episódio até o final, tá certo? E gostou desse episódio? Então não esquece de seguir o podcast, porque assim você recebe o episódio novo toda semana, quarta-feira, e avaliar com 5 estrelas o nosso podcast e compartilhar com aquela amiga expatriada que também vai se identificar, ter insights muito poderosos, certo? E nos vemos semana que vem.